Então tá, pessoal, agora sim gravando, sejam bem-vindos à nossa aula de engenharia de software. Na aula passada nós estudamos um pouquinho sobre os ciclos de vida dos softwares ou os modelos de ciclo de vida dos softwares e hoje a gente vai continuar vendo esses modelos de ciclo de vida. Tá? Nós paramos no modelo de prototipação, que é esse modelo aqui, onde nós vamos ter quase que um círculo que representa o desenvolvimento do nosso software, onde ele começa lá no início com a coleta e refinamento de requisitos, faça um protótipo rápido, que é a ideia central desse modelo de prototipação, construção do protótipo, avaliação que o cliente faz o protótipo, refina o protótipo e volta, constrói outro, até que você tenha um protótipo que represente o teu software e que é o que o teu cliente vai querer. Tá? Então aí, quando a gente tem um protótipo bem funcional, com várias funcionalidades funcionando, a gente sai dessa etapa de prototipação, vai para a engenharia do produto propriamente dito, para fazer a finalização dele, até que a gente chega no final, onde há a entrega para o cliente do produto. Lógico que nós vamos ter também aí a questão de manutenção, de suporte e tudo mais que não entrou nesse diagrama. Tá? Mostrei para vocês algumas características dele e mostrei o diagrama um pouquinho mais completo, onde nós temos aí, para cada uma dessas etapas resumidas, nós temos várias e várias atividades que precisam ser feitas, tá? Especialmente na engenharia final, e depois do fim a gente também tem essa questão de manutenção, de atualizações, de correção de bugs e de tudo mais, tá? Por quê? Porque o diagrama ele sempre imagina que o software é lindo, perfeito, maravilhoso, não tem nenhum bug, né? Então, se você construir um software que nunca vai precisar ser mudado, que atende 100% dos requisitos do teu cliente e que nunca dá erro nenhum, aí você faz isso aqui. Prototipa, vai, até que o protótipo esteja ótimo, faz a engenharia, entrega e acabou. Cobra, vira as costas, vai embora e nunca mais olha para o teu cliente. Isso é o mundo das fadas aí. No mundo real a gente tem problemas, manutenções, atualizações, correções que precisam ser feitas, né? Sempre, a partir do momento que se entrega o produto para o cliente, ele já tem pedidos para te fazer. Tá? E aí nós passamos para o próximo, que é o modelo incremental. O modelo incremental é quase que um meio termo entre a cascata com a prototipagem. Tá? Ele aplica sequências lineares de forma racional à medida que o tempo passa. Cada sequência produz um incremento do software. O primeiro incremento é o núcleo do produto que você precisa fazer. Tá? E o plano desenvolvido para os próximos incrementos. Modificação do núcleo para, né, atender às necessidades do cliente e elaboração de características e funcionalidades adicionais. Então, qual é a ideia do incremental, pessoal? Eu começo o desenvolvimento do software com o núcleo do meu sistema. Tá? Descubro quais são as principais funcionalidades e faço estudo, análise, projeto, codificação, testes e implantação lá no cliente. Tá? Até que o primeiro incremento esteja ótimo, pronto, testado, bem desenvolvido e pronto para ser entregue lá no meu cliente. Cada uma dessas etapas, vocês vão ver que é muito similar ao que nós vimos lá na cascata. Tá? Então, aqui, ó, a gente está falando isso aqui, a gente faz uma dessa. Mas enquanto aqui na cascata nós fazemos essa análise, projeto, implementação, testes e manutenção do projeto todo de uma vez só, aqui no incremental eu faço para uma fatia do meu software. Tá? E nos estudos clássicos do modelo incremental, ele não quer dizer que aqui no final você já entrega para o teu cliente e põe ele para funcionar. Tá? Não, a ideia do modelo incremental justamente é tudo isso aqui é feito in-house, tudo dentro da empresa de desenvolvimento. E aí, quando termina o último incremento, sim, você entrega para o teu cliente para que ele possa começar a utilizar o sistema. Tá? Então, aqui é aquilo que eu já dei exemplos para vocês. É um sistema de biblioteca. Então, beleza. Então, o incremento 1 é o quê? É o núcleo do sistema, menu principal, sistema de login e cadastro de livros. Isso é meu incremento 1.
Faço estudo, análise, projeto, codifico, testo, implemento. Terminei. Tá ótimo, tá fechadinho meu para incremento 1. Vou para incremento 2. Incremento 2. O que eu vou fazer? Agora eu vou adicionar o cadastro de clientes. Beleza, então meu incremento 2 é cadastro de clientes. Estudo, análise, projeto, codificação, testes e implantação. Agora eu já tenho um software que tem o cadastro menu principal, login, cadastro de livros e cadastro de clientes. Já fiz o incremento 1 e o 2. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer um empréstimo de evolução. Esse vai ser o meu incremento 3. Estudo, análise, projeto, codificação, testes e implantação. Ótimo. Agora eu já tenho um software mais robusto. Login, menu principal, cadastro de livros, cadastro de clientes, empréstimo de evolução. E agora, o que falta? Agora eu tenho que fazer multas, relatórios e reservas. Multas, relatórios e reservas. Incremento 4. Beleza? Estudo, análise, projeto, codificação, testes e implantação. Terminei. Agora meu software está pronto. Está do jeito que o cliente pediu. Atende todos os requisitos que eu conversei com o meu cliente lá no começo. Então agora eu vou pegar esse software, levar para o cliente e entregar para ele. E aí eu entro na etapa de manutenção, de suporte, de pós-venda, de pós-entrega, de pós-uso. Tá? Eu posso ter que voltar para algum desses incrementos para fazer modificações, eu posso ter que voltar e mudar um incremento inteiro, eu posso ter que criar um módulo inteiro novo, criar um incremento novo. Posso, isso aí são coisas que o software, de acordo com a vida dele, conforme for passando, eu vou ter que ir adaptando e fazendo com que ele atenda às necessidades do cliente. Lembram da curva de vida do software? Não atende nada, começa a atender, atende o máximo, quase 100%. E aí começa a cair em problemas, bugs, mudança de lei, tá atendendo só 20% dos requisitos do cliente. E aí eu preciso fazer manutenções, modificações e implementações novas. E aí ele começa a atender mais e mais até chegar no topo. E aí começa a decair de novo. Então, enquanto eu quero vender e lucrar com esse software, eu tenho que trabalhar nesse jogo da vida do software. Tá? Incrementos novos, etapas novas, manutenções novas e tudo mais. Tá? Então, esse é o nosso modelo incremental. O próximo é o espiral. O espiral é uma grande evolução lá em tudo isso. Ele pega as melhores características da cascata, da prototipação e efetua análise de risco constantes no decorrer do projeto. A ideia do modelo espiral basicamente é, a cada etapa, a cada incremento, ele não chama de incremento, ele é outra metodologia que ele usa, tá? Mas a cada etapa ele faz uma análise de risco para ver o quão viável é esse projeto, o quão viável é essa etapa do projeto, o quão viável é continuar o desenvolvimento do projeto, para que no momento que eu detectar que, opa, deu problema, esse software não é mais viável, meu cliente faliu, a lei mudou, agora o governo federal disponibilizou um software para fazer isso, você é obrigado a fazer no software do governo federal, e aí você, pronto, estourou, minha análise de risco zerou, não tem chance nenhuma desse software dar boa. É a hora que eu preciso cancelar esse software. Tá? Então, ele efetua essas análises de risco constantemente no decorrer do projeto. Combina a natureza interativa da prototipagem com os aspectos controlados e sistemáticos do modelo linear sequencial, modelo cascata. Tá? Fornece potencial para desenvolvimento rápido. Aqui que começou as ideias do que acabou virando o que a gente chama de métodos ágeis de desenvolvimento. Tá? Aqui que começou a ter uma noção de, puxa, eu posso... Antes eu não trabalhava com incremento, eu fazia o software inteiro de uma vez, pá, tijolão. Daí eu passei a trabalhar com etapas, com incrementos, com protótipo que eu faço e melhora, e melhora, e melhora, e melhora, até chegar num protótipo que vai representar meu sistema final. Depois eu começo a trabalhar com incrementos, onde eu pego fatias do sistema e vou desenvolvendo uma de cada vez. E aí eles começaram a ver, puxa,
Se eu tenho uma fatia pronta, se eu tenho 30% do software pronto, por que eu não posso levar para o cliente e pôr ele para usar? Por que eu não posso adiantar a vida do meu cliente pondo ele para usar o sistema? A parte que está pronta do sistema. Tá? E no modelo espiral isso se potencializou, isso acabou ficando cada vez mais forte. E aí que surgiu esse potencial para versões incrementais do sistema que são entregues para o cliente conforme elas ficam prontas. Tá? Então, o modelo espiral é mais ou menos isso aqui. Eu começo aqui com um rabinho de comunicação com o cliente, faço uma entrevista inicial, levanto algumas informações, pego os requisitos básicos do cliente, faço um pouquinho do planejamento, tá? Faço um pouquinho do planejamento. E já vou fazer uma análise de risco. Faço uma análise de risco para ver o risco desse processo, desse projeto como um todo, tá? E aí, fiz a análise de risco, passo para a minha primeira etapa de engenharia grande, onde eu vou começar a documentação, opa, aqui, ó, onde eu vou começar a documentação, vou começar a escrever tudo, vou começar a fazer os projetos do meu sistema, tá? Onde eu vou começar a documentar de maneira mais forte o que eu fiz aqui no meu planejamento. Vou para a construção, tá? Vou para a construção e, depois de construído, testes, avaliação, feedback do jeito que der, tá? Interno, dentro da empresa. E aí eu volto para a etapa de comunicação com o cliente. Vou lá, apresento para o cliente, tiro dúvidas com ele, mostro o que já foi feito, discuto o que falta fazer, vejo qual a prioridade dele. Se eu tiver em uma empresa que use um modelo mais ágil, mais recente, mais atualizado, né, de ciclo de vida aí, ele já pode nessa etapa fazer uma entrega para o cliente e para o cliente para utilizar. Fiz essa comunicação com o cliente, peguei o feedback, viu que tá bom, viu que não tá, volto para a segunda etapa de planejamento. Faço o segundo planejamento, vejo o que eu vou fazer nesse novo círculo do meu espiral. Então agora eu vou desenvolver a segunda funcionalidade do sistema, que vai ser o cadastro de livros, por exemplo. Então beleza, então isso é o meu planejamento. Vamos fazer uma análise de risco. Eu vou desenvolver a etapa de cadastrar os livros? Vou. Não é perigoso? Não vai dar problema? A tecnologia que nós estamos utilizando permite, suporta, o banco de dados aguenta? Aguenta. O cliente ainda quer comprar o sistema? Quer. A legislação está de boa para nós? Está de boa para nós. Os custos não se elevaram muito? Não. Então, a análise de risco passou, deu ok. Engenharia. Documenta, planeja, faz tudo o que eu preciso para essa etapa e vou para a segunda etapa de construção. Segunda etapa de construção, construo, desenvolvo, implemento, coloco tudo aqui. Testo, avalio, verifico, tá? Termino de fazer esses testes, verificações e correções, volto para a comunicação com o cliente. Entrego para ele a segunda etapa, vejo, converso, tiro um feedback, escuto o cara, vejo o que tem de problema, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Beleza. Planejamento de novo. Análise de risco de novo. Engenharia de novo. Construção, avaliação, comunicação com o cliente. Tá? Então, a ideia é, esses níveis da minha espiral aqui, eles ficam se repetindo enquanto o meu software estiver em uso, enquanto o meu software estiver em desenvolvimento, enquanto o meu software estiver ativo. Tá? Vou cada vez implementando novas funcionalidades. Às vezes, um nível dessa espiral aqui pode ser que não implemente funcionalidade nova nenhuma. Pode ser que eu chegue aqui, conversar com o cliente e ele diga, ó, beleza, mas aquele cadastro de livros que você fez lá no começo, aquele padrão de tela tá muito ruim, cara. As telinhas que você fez agora para cadastrar empréstimo e devolução ficaram muito mais eficientes. Dá para a gente modificar aquilo? Dá sim. Então, planejamento, análise de risco, engenharia, construção, avaliação, entrega para o cliente. Não fiz uma funcionalidade nova. Fiz uma atualização, fiz uma melhoria, fiz correção de erros, fiz.
o que eu quiser e coloco isso aí para funcionar. Tá? Então, a ideia do modelo espiral é quando a gente está trabalhando com aquele ciclo de vida que eu falei para vocês do software, atende pouco, atende muito, parou de atender, depois subiu de novo. A ideia do espiral é que ele não deixa o software cair em desuso por baixar muito essa curva. Ah, o cara está quase abandonando o software porque não atende mais bolhufas nenhuma. Então vamos dar uma manutenção de emergência e ele começa a usar. A ideia do espiral não, é você começar, chegou lá no topo, entregou para o cliente. Quando você notar que começou uma leve quedinha, você já melhora. Caiu mais um pouco, já melhora. Caiu mais um pouco, já melhora. Tá? Então você precisa de uma equipe maior, você precisa de mais pessoas, você precisa ter um funcionamento na tua empresa diferenciado. Precisa. Mas a ideia é justamente que você dê uma atenção diferenciada com esses ciclos, com essas espirais, com esses níveis da tua espiral, dando um suporte, uma comunicação com o cliente e um desenvolvimento constante, a fim de que você não deixe o teu software decair muito. A fim de que sempre que houver uma pequena decaída, um pequeno problema, qualquer coisa que diminua a qualidade do teu software, você identifique isso com o cliente o mais rápido possível, planeje, análise de risco, engenharia, construção, avaliação, entrega para o cliente de novo. E melhora, sana esse problema. Ou então não, mudou a legislação, agora o sistema de controle de bibliotecas deve ser cadastrado no sistema central de bibliotecas, porque precisa da homologação disso aí. Tá? Mudou a legislação, o cliente conversa com o cliente diz, vamos ter que homologar o sistema lá no sistema central de bibliotecas, tem um custo, tem uma avaliação que a gente precisa fazer do software e da empresa, e aí você planeja e faz a análise de riscos, e você descobre que, cara, esse software aí já faz 5, 6 anos que a gente vendeu, a gente nem cobrando manutenção mais está, a gente, tecnologia velha, o pessoal que desenvolveu isso aí já nem está mais na empresa, não temos capacidade, não temos é um risco muito grande a gente voltar nesse software e tentar enquadrar ele na legislação nova. Tá? Então, na análise de riscos, eu descobri que é um problemão, corto, aborto o plano aqui. Tá? Então, a ideia disso é justamente essa. Foi aqui que surgiu essa ideia de ter uma comunicação mais constante com o cliente. Tá? Então, a ideia é justamente isso. Comunicação com o cliente, levantamento de requisitos do usuário, apresentar resultados e obter feedback. Sempre que eu estou aqui na comunicação com o cliente, eu vou fazer tudo isso. Levantar requisitos novos, apresentar resultados, obter feedback. E aí vou para o planejamento. O ciclo se inicia com a determinação de objetivos, alternativas e restrições, onde ocorre o comprometimento dos envolvidos e o estabelecimento de uma estratégia para alcançar os objetivos levantados. Tá? Análise de risco, avaliação de alternativas. Estou desenvolvendo em Java. Puta, mas Java não. O único desenvolvedor bom que eu tinha, mandei embora, cara. E tô com uma galera aí que só faz Python agora e diz que é muito bom. Será que a gente não migra para Python? É uma alternativa. Usamos MySQL. Putz, mas o MySQL agora ainda tem a versão livre dele, né, gratuita dele, mas o pessoal está migrando tudo para o MariaDB, porque ele foi comprado pela Oracle e a galera não gosta muito da Oracle, porque ela tem o costume de comprar as coisas e fechar os softwares, né? Vai que ela resolve. Será que não é uma alternativa interessante eu largar o MySQL e migrar para o MariaDB? Talvez seja. Tá? Identificação e solução de riscos, quando eu puder solucionar. Tá? Ver concorrência no mercado, como é que tá, ver se você não tem algum software gratuito que seja muito melhor do que qualquer coisa que eu possa fazer. Às vezes acontece. Cara, tô desenvolvendo um software para controle de biblioteca. O cara digita no Google controle de biblioteca. Abre lá Open Source Biblioteca System. Aí você vai ver o sistema é top, faz tudo. E aí? Você vai desenvolver melhor que aquele, ou você vai desenvolver com diferenciais que aquele não tem, ou você vai. Ó, esse risco aí é muito grande, cara. Se o cliente procurar no Google,
Fudeu. Tá? E executa-se uma análise de risco. Nessa etapa, a prototipação é uma boa ferramenta para tratar riscos. Se o risco for considerado inaceitável, nós podemos parar o projeto por aqui. A ideia é justamente essa. A partir do momento que detectei que há vários riscos, sempre há riscos, mas detectei que os riscos são grandes demais e que talvez inviabilizem o meu projeto, eu tenho que garantir a saúde da minha empresa primeiro, tá? Para depois garantir a saúde dos meus projetos. Então, se eu vou precisar de um investimento muito grande, se eu vou precisar de uma equipe que eu não tenho, se eu vou precisar de alguma capacidade técnica que eu não tenho, ó, o cara quer que o software seja desenvolvido com um banco de dados Oracle, mas, putz, até tem uma galera aí que já trabalhou com PostgreSQL, mas a Oracle eu não trabalhei ainda não. E aí? Não tenho capacidade técnica. Profissionais certificados pela Oracle são caros. Será que vale a pena? Tá? E aí, a partir do momento que nós temos muitos riscos, eu ponho na balança. Será que vale a pena? Não, não vale. E aí nós podemos decidir por interromper e desistir do projeto. Tá? E aí, se eu tiver um contrato com o cliente, eu vou ter que colocar o contrato nessa balança também. Ó, o cara quer em Oracle, tá no contrato. Eu não estou conseguindo profissional de Oracle. O que eu tinha se pediu a conta. E aí, o que será que é pior? Eu ter que contratar um profissional de Oracle e pagar ele, ou eu quebrar o contrato e ter que pagar uma multa para o meu cliente, por exemplo? Balança. A equilíbrio das coisas. Próxima etapa, a engenharia. Transforma o material levantado na etapa de planejamento em um plano documentado, apresentando como os problemas serão solucionados, como os requisitos serão implementados. Aqui que as coisas começam a existir, a tomar forma. Tá? Antes, no nosso planejamento, é tudo muito abstrato. Não, o sistema vai se resolver assim, vai fazer assim, é uma discussão, é um brainstorm. Mas na engenharia eu começo a colocar isso no papel. Começo a documentar, começo a fazer uma análise de verdade. Então, começo a ter o projeto bem documentado no meu sistema. Tá? Se eu não fiz um contrato até aí, tá? Com o planejamento, eu posso ter alguém para fazer esse contrato com o meu cliente, ou eu deixo passar o planejamento e na engenharia eu faço a documentação e faço o contrato com o meu cliente. Tá? O que faz um pouco de sentido também, porque aí eu já tive um planejamento básico da empresa, fiz uma análise de risco, e aí sim já tenho o resultado da análise de risco para assinar o contrato. Se eu ver que não vale a pena, eu já nem assino o contrato com o meu cliente. Tá? Então, são dois pontos bem bacanas, bem bons para isso. Primeiro, planejamento ou primeiro, engenharia. Tá? Construção. Desenvolve o produto, levanta o produto para o próximo nível. Tá? Ergue mais um andar na casinha aí. Se for o primeiro nível, a gente faz a estrutura, começa com os requisitos básicos que o cara fez, começa com o núcleo do sistema, e aí até chegar num ponto que eu possa dizer, olha, a minha primeira parte de construção está pronta. A minha primeira etapa, o meu primeiro incremento do meu software está pronto, está aqui. Aqui dentro, eu posso considerar um modelo cascata para as modificações levantadas para esse nível do espiral. Então, aqui dentro, tá, na construção, eu posso ter uma subetapas para cada uma das coisas que eu precisar fazer. Assim como na engenharia eu também posso ter. Tá? Na engenharia e na construção, isso é muito comum. Onde eu faça primeiro um pouco de engenharia, daí eu passo para análise, daí eu passo, sabe, para toda essa parte que a gente já deu uma olhada aí. E daí nós temos a avaliação. Cheguei na versão, né? Terminei de construir mais um andar da minha casinha aí. Vamos avaliar, vamos fazer um controle de qualidade, vamos fazer testes, vamos ver se não está dando erro, vamos ver se ele está aceitando, fazendo as validações, vamos ver todo o funcionamento dessa etapa do sistema. Ah, está funcionando? Tá bom? Beleza. Então, terminamos mais um andar, entrego mais um andar. Ou não, ou espero para entregar no final que o prédio estiver inteiro, tanto faz. Tá? E voltamos para começo, comunicação com o cliente. Levanta os requisitos para a próxima etapa, apresenta os resultados da etapa anterior
feedback que o cliente já tiver. Planejamento, análise de risco, engenharia, construção, avaliação. Tá? Então, isso é um ciclo que se repete. Ele vai se repetindo enquanto eu tiver com esse projeto em funcionamento dentro da minha empresa. E aí tem alguns problemas também, porque todas essas equipes precisam ficar ali dentro, precisam ficar, né, em funcionamento. Então, eu posso organizar outros projetos de forma que quando o primeiro projeto da biblioteca tiver em análise de risco, engenharia e planejamento, a minha equipe de engenharia está trabalhando nesse, a equipe de desenvolvimento está trabalhando em outro projeto. Tá? E aí quando passa aqui, a minha equipe de desenvolvimento termina a etapa deles no outro projeto e vem para cá. Esse aqui vai para lá. Tá? Então eu tenho ou essa alternância ou eu tenho equipes separadas para cada projeto. O que é ótimo, que é o sonho de consumo de qualquer empresa de desenvolvimento, mas não é a realidade, né? Porque você precisa ter uh, uma eficiência grande. É difícil você imaginar um programador que vai trabalhar num projeto só. Esse projeto vai ter que dar muito lucro para que consiga bancar o salário de todas essas equipes que se envolvem nesse projeto, sem essa divisão delas em projetos diferentes. Se essas 2, 3 equipes trabalharem em 3 projetos diferentes, o salário deles vai ser dividido pelas entradas, né, pelo lucro, pelas cobranças que os 3, 4, 5 projetos receberem. Tá? Mas aí tem o problema de que o programador, uma semana ele está numa caixinha, outra semana ele vai para outra caixinha, porque ele vai desenvolver o outro software, que às vezes foi feito com outra linguagem, ou foi feito com métodos mais antigos, e ele agora aprendeu maneiras melhores. Então o cara sempre está nessa. Ele precisa ser muito bom para conseguir separar as coisas na cabeça dele. Senão ele acaba confundindo tudo. Tá? Esse é o nosso modelo espiral. E aí nós temos os métodos ágeis. Os métodos ágeis, eles são metodologias inovadoras para o desenvolvimento, são mais recentes, elas se encaixam muito bem com muitas das metodologias de negócio mais atuais, né? Questão de startups e tudo mais, elas se enquadram muito bem com isso. Tá? Nós só vamos dar uma olhadinha por cima aqui para vocês entenderem a lógica e como isso se encaixa no ciclo de vida. Depois nós vamos ter um tópico só para ver metodologias ágeis. E aí sim a gente vai fazer práticas de metodologias ágeis, vai fazer um negócio mais completo. Tá? Aqui é só para a gente comparar como são as metodologias tradicionais e como são as metodologias ágeis. Visam o desenvolvimento mais ágil e menos burocrático do software. Tá? Então, quando viram que desenvolver software estava dando muito problema, colocaram toda uma carga de documentação e de burocracia da engenharia dentro do software. Então, criou-se a engenharia do software. Tá? E às vezes eu tenho coisas como, por exemplo, protótipos, que não fazem tanto sentido no desenvolvimento de software. Fazem mais sentido no desenvolvimento de produto. Desenvolver um protótipo de um carro, de um barco, de um teclado é uma coisa. Desenvolver um protótipo de um software é o quê? Ou eu desenvolvo o software inteiro, ou eu faço uma demo com algumas, mas não vai ser representar todo o software como um protótipo deveria ser. Tá? Então, nós temos aí, acabou se colocando dentro dessa engenharia de software muitas coisas. Algumas se encaixam muito bem, outras não se encaixam tão bem. Tá? E aí a burocracia acabou tomando um pouquinho de conta também. A metodologia ágil veio justamente ser um estudo da engenharia de software como uma forma de você pegar essa engenharia de software e deixar ela mais otimizada, mais voltada para o software e menos para a engenharia de produtos, civil ou do que for. Tá? Então é um estudo muito legal e tem muita aplicação em muita coisa, tá? Eu estou vendo cada vez mais gente em startups que não necessariamente tem a ver com desenvolvimento, em projetos de marketing, de administração, usando metodologias ágeis de desenvolvimento que nasceram no software, porque elas se tornaram muito eficientes, muito práticas de usarem.
Então, isso é um ponto positivo muito grande. Não quer dizer que não tem burocracia nenhuma. Ah, eu uso metodologias ágeis, não faço análise nenhuma no meu sistema. Não, não é assim. Se tem a burocracia que a metodologia ágil te descreve, mas ela é um pouco otimizada quando comparado com os métodos tradicionais de ciclo de vida, ou modelos tradicionais de ciclo de vida de software. Tá? Foco na experiência do cliente, tornando o papel central da equipe de desenvolvimento. Cara, vai desenvolver metodologia ágil, põe uma cadeirinha para o teu cliente na sala de reunião, porque ele vai ter que participar de todas. Sabe? O quanto ele conseguir ir lá e participar das reuniões e das tomadas de decisões com você, ele vai estar. Porque é isso que é o núcleo, é o foco das metodologias ágeis em si. Tá? Nós temos vários modelos diferentes. A XP, que foi uma das primeiras que surgiu, a Scrum, que foi uma das que mais cresceu e que hoje existem, inclusive, certificações para essa metodologia ágil. Então, são várias formas aí. É matéria para outro tópico dessa disciplina, ou talvez para engenharia de software 2. Tá? Mas nós vamos fazer uma introduçãozinha dela aqui bem tranquila. Tá? A ideia é a engenharia lá no começo, quando começou-se a implantar a engenharia dentro do software, nós pegamos a engenharia de produtos, tá? Então, como se fosse a engenharia de um carrinho aqui. O cara pediu o carro, beleza, eu desenvolvo primeiro a roda. Depois eu desenvolvo os dois eixos e a ligação entre eles. Depois eu tenho o chassi do carro. Mas até aí o meu cliente não viu nada, não pôde utilizar nada. Não adianta eu pegar uma roda ou um eixo e entregar para ele que ele vai fazer o quê? Sentar ali em cima e não dá para usar. Tá? Os dois eixos também não. Os dois eixos com o chassizinho também não. Ele só vai ter o produto em mãos e só vai poder utilizar quando eu terminar o produto. O que faz todo sentido na engenharia tradicional. Na engenharia civil, na engenharia mecânica, na engenharia de produtos, na engenharia de alimentos, tudo. Eu não vou, se o cara pedir um prato de macarrão à bolonhesa, não adianta eu pegar 1 litro de água fervendo e colocar na mesa dele, e dali 15 minutos eu tirar macarrão dali de dentro e colocar na mesa dele, e dali mais 15 minutos eu pegar o molho e jogar por cima. Não, não adianta fazer uma engenharia em etapas. Não é isso que o cara quer. Ele precisa da engenharia de alimentos, processo do início ao fim. Mas no software não é bem assim. Se eu planejar bem planejadinho, eu consigo entregar para o cara lá na primeira interação uma base de um dispositivo de movimentação que pode ser que o cara ainda não seja feliz com isso, mas que se ele quiser, ele põe o pé ali, se empurra para frente e anda. Tá? Na segunda etapa, aí eu já dou uma melhorada, eu já tenho as rodas, já tenho a base e já transformo isso aí num patinete. O cara já vê que, opa, já está parecendo mais um meio de transporte. Na terceira, eu dou uma incrementada, aumento o tamanho das rodas, coloco, vira uma bicicleta. E aí o cara já começa, epa, olha só, aqui eu já posso começar a usar isso aí na minha empresa. Na próxima, eu ponho um motor. E aí eu ponho um motor, ponho um cano de escape, ponho um guidão diferenciado e vira uma moto. E aí o cara já está quase totalmente feliz. Porque ele já tem todas as facilidades, que não tem todas as facilidades, mas ele já tem um produto funcional que atende ele. Tá? E na última eu faço o polimento da minha engenharia e termino o projeto com tudo que ele precisava. Mas reparem que a partir da primeira ou da segunda entrega, o cara já conseguia se movimentar com o dispositivo que eu entreguei para ele. Óbvio. Aí você vai falar para mim, professor, mas como é que você está falando que eu vou transformar uma patinete em uma bicicleta? Óbvio que isso aqui é usando um exemplo para a gente ter uma visualização. Mas se a gente levar isso para engenharia de software, no físico, eu não tenho como pegar uma rodinha de bicicleta, expandir, uma rodinha de patinete, e expandir para uma roda de bicicleta. Não tem, óbvio que não. Mas na engenharia de software, eu posso pegar esse código que fazia esse núcleo do meu sistema e expandir até que ele vire algo maior e com funcionalidades a mais, com tudo mais. Então, na engenharia de software, isso faz sentido. E aí que foi notada a diferença. Espera aí, não adianta só usar a engenharia.
Porque o produto final não se comporta da mesma forma na engenharia de mecânica e na engenharia de software. É muito diferente. Tá? É só vocês tentarem descrever como é o processo de alguém ser preso, por exemplo, por roubar um software. O que o cara roubou? Ah, ele fez uma cópia pirata do software? Tá, mas isso é um roubo? Ah, é roubo porque ele entrou de maneira, né, sem permissão no sistema do cara e fez a cópia. Tá, mas e o dono original? Não tem a cópia dele ainda? Tem, o dono original. Então o cara não roubou, porque roubar é subtrair alguma coisa de alguém, é tirar alguma coisa de alguém. Então ele copiou, entendem? Essa discussão começou a fazer sentido na engenharia quando a gente começou a entender que um patinetezinho pode sim, com melhorias de código, com aumentos de código, com desenvolvimento a mais, com etapas de desenvolvimento, virar uma bicicleta. E essa bicicleta, dali 2 semanas, com melhorias, com desenvolvimento, com tudo mais, virar uma moto. E essa moto, dali 2 semanas, com mais código, com mais desenvolvimento, com mais trabalho, pode virar um carro. Tá? Então, essa é a principal diferença. Passou-se a ver o produto da engenharia de software com olhos diferentes de que se via o produto das outras engenharias, que serviram como base para a engenharia de software. Tá? E aí temos o Scrum. Tá? O Scrum ele é um framework de gestão de processos. Tá? Não é um método ágil de desenvolvimento de software, não, ele é um framework de gestão de processos, que coloca a mudança como centro do seu desenvolvimento. Qualquer desvio em relação ao objetivo, em qualquer etapa da implementação do projeto, leva a adaptações para atender às novas necessidades. O cliente descobriu que ele tinha te dito que não precisava imprimir o relatório no fim do dia. De repente ele decide, puta, olha, eu vou precisar daquele relatório que eu falei que não precisava. O que você vai dizer para o cliente? Não, agora eu já desenvolvi sem relatório final no fim do dia, cara. Você vai usar do jeito que eu fiz aí. Tá no contrato aqui, a gente assinou. E aí? Basicamente eu estou falando para o cara, ó, você vai usar o software do jeito que tá. A tua empresa vai ter que se adaptar ao meu software. O software que deveria atender 100% dos requisitos da tua empresa, eu vou entregando, rodando 90%, porque sim. Tá? E a base do Scrum é exatamente o contrário. Ah, você mudou a organização da empresa e tudo mais, então vamos pegar a etapa ou que já foi feita, ou que está planejada para ser feita, e vamos adaptar de acordo com o passo novo que nós conversamos. Tá? Nasceu para equipes de desenvolvimento de software. Tá? Nasceu para equipes de desenvolvimento de software. Mas hoje é aplicado para qualquer tipo de negócio ou projeto. Tá? Citei 2 exemplos para vocês. Startups que têm muito essa necessidade da agilidade, da resposta rápida, da mudança rápida dentro do DNA dessas empresas, ou projetos de marketing. Projetos de marketing eu vejo muita aplicação do Scrum. Tá? Divide o projeto em fases, chamadas de sprints. Uma sprint é, é uma corrida, sabe? A tradução, uma corrida de 100 metros é um sprint, por exemplo. Então a ideia aqui é uma corrida, é uma etapa, é um tiro do negócio. Nós temos 3 papéis básicos na Scrum. Product Owner, que é o dono do produto, é o cara da empresa que vai representar o cliente dentro das minhas reuniões. Tá? Ele é um dos stakeholders que a gente viu na engenharia de requisitos e ele representa os outros stakeholders. Tá? Lembram dessa palavra, né? Eu expliquei para vocês lá atrás. Ele que vai ser responsável por carregar a visão do produto e trazer para dentro do meu projeto. Outro papel é do Scrum Master. Scrum Master, basicamente, ele é o gerente do projeto dentro da minha empresa. Ele é o cara que vai bater o pé para que os valores do Scrum sejam cumpridos dentro do projeto, além de ajudar a tomar decisões de rumo dentro desse projeto, tá? Que são tomadas mais de maneira democrática ou, né, decisões divididas entre a empresa, entre toda a equipe que faz parte, do que só por ele.
mas ele tem um pezinho um pouquinho maior nessa questão. E a equipe é a equipe, é o restante do pessoal que faz parte do projeto. Cada um com suas características, uns fazem mais engenharia, outros fazem mais análise, outros fazem mais desenvolvimento, outros fazem mais teste. Sim, mas eles são a equipe. Tá? Product Owner representa interesses do cliente, intervém na parte funcional. Ó, essa tela aqui, cara, tá muito embaçada. A gente precisa que essa venda seja feita da maneira mais rápida possível. Não dá para ficar perguntando informação assim. Isso aqui, se for o caso, meu vendedor liga para o cara depois que ele já está em casa com o produto e preenche as outras informações. Beleza. Ele interveio na parte funcional. Interviu. Ele interferiu na parte funcional do sistema. Tá? Define as funcionalidades do produto final. Então é ele que vai te dizer lá, ó, quando a gente terminar, o software vai ter que atender isso. Tá? Se ele vai se reunir com a equipe dele, se ele vai entrevistar o pessoal da empresa dele, se ele vai pegar você e levar para dentro da empresa para decidir essas coisas, aí é outra coisa. Mas ele é o responsável por isso, por definir as funcionalidades do produto final. E uma parte muito importante no Scrum é a prioridade das tarefas e os outros produtos específicos e dos outros produtos específicos à medida que os sprints avançam. Terminei o primeiro sprint. Estou com o menu principal pronto, cadastro de usuário e login. Ó, base do sistema está 100%. O skatinho está pronto. Já dá para logar no sistema. Não dá para fazer muita coisa, mas já dá para logar no sistema. Beleza. Próxima etapa, qual vai ser? Product Owner, vem cá. Vamos sentar e vamos discutir. Tá? Então, a ideia é que esse cara tenha um papel fundamental no desenvolvimento. O produto final vai ter a cara desse cara aqui, às vezes muito mais do que a cara da tua empresa que está desenvolvendo o software. Tá? Então, é uma questão interessante aí. 5 para as 8, já chegamos no fim quase, pessoal. Scrum Master, ele é o coordenador do projeto dentro da tua empresa. Garante a aplicação da metodologia Scrum. Então não adianta eu falar que uso Scrum e não fazer as reuniões diárias, os Scrum diários, do jeito que eu deveria fazer, os sprints diários. Enfim, não adianta. Eu preciso fazer o que o Scrum determina. Tá? Promove interação, troca de informações, trabalho independente e a comunicação. Então, esse cara faz todo esse papel de ligar as pontas. Ó, vamos falar lá com o dono do produto, com o Product Owner, vamos tirar uma informação dele, vamos trabalhar com a equipe aqui, ó, vamos trazer outro pedaço da equipe para trabalhar junto. Então, esse cara faz essa interação, essa integração da equipe. Como treinador, ele ajuda a equipe a avançar enquanto procura melhorar constantemente. Tá? E a equipe, o restante dos membros que trabalham no projeto e que tem a experiência de como fazer. Tá? Então, esses membros, a não ser que sejam, eu tenho um analista júnior, eu tenho um estagiário para desenvolvimento, aí esse cara vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser treinado. Inclusive, Scrum também tem técnicas para ajudar no treinamento dessas pessoas. Mas a ideia é que essa equipe já tenha em algumas partes pessoas-chave, pessoas coringa, que possam ser quase que como sublíderes das etapas ou das fases que estão sendo feitas. Ó, estou trabalhando na etapa contábil do sistema. Então vamos, o João já trabalhou com contabilidade. E aí, como é que nós vamos resolver? Vamos chamar o João, vamos trocar uma ideia com ele? Vamos, beleza? Então, aí nós temos que levar em consideração a experiência e as habilidades individuais de cada pessoa dessa equipe, que é uma parte importante do que o Scrum Master deve fazer. Ele tem que ter essa noção. Ele tem que ter nessa hora de fazer a documentação, vamos falar com o Jaime ali, que o cara é bom nessa parte. Então, a gente tem essa interação e esse trabalho conjunto. Tá? Último slide para hoje. Não, paramos aqui. Paramos na equipe, então, pessoal. E aí, os próximos slides, nós temos como que o Scrum faz as coisas funcionarem. E aí a gente vê isso
de maneira contínua, sem ter essa quebra no meio, tá? Então, pessoal, encerro aqui na equipe hoje. Na quarta-feira que vem, nós fazemos a continuação. Lembrem-se, já mandei no grupo de vocês o link para inscrição para o Intec. Depois eu passo uma atividade que vai ser a última atividade do primeiro bimestre para vocês fazerem com base nisso. Ok? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Estou encerrando a gravação já.